os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vou repetir: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Feche teus olhos. Pai, mais uma noite fala conosco. Mais uma vez, Senhor, brada aos nossos ouvidos. Sou totalmente dependente do Teu Espírito. Que o Senhor venha se manifestar de forma diferente nesse momento. É o que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Senta aí glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, o Salmo de número 121, ele está dentro, aleluia, como é que eu posso dizer, que me faltou a memória agora. O Salmo 121 está introduzido em um grupo de livros ou de salmos que são denominados como salmos dos degraus, os salmos de peregrinação, aonde os judeus louvavam enquanto peregrinavam. E estes salmos, eles tinham algumas características importantes. Alguns frisavam a adoração a Deus, ao agradecimento pelos livramentos. Alguns traziam ou colocavam Deus como um guarda vigilante, um Deus todo-poderoso, onipotente. Mas é interessante que a gente possa entender que os salmos, principalmente o Salmo dos degraus, eles foram feitos em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, em momentos de adversidades. O nome por si só já se fala: salmos de peregrinação, aonde os viajantes peregrinavam caminhos tortuosos, caminhos de dificuldade, caminhos de lutas, de peleja. E geralmente esses compositores, esses homens que fizeram estes salmos, no momento que estavam escrevendo ou compondo esses louvores, porque salmo é um louvor, nós vamos entender que eles passavam por grandes necessidades, e as entrelinhas destes salmos nos mostra as grandes dificuldades e lutas que eles enfrentavam. Por exemplo, se você mantiver sua Bíblia aberta e acompanhar comigo, você vai ver que não foi diferente aqui no Salmo de número 120. O salmista, ele está dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a gente começa a olhar de uma forma interpretativa esse texto, sabendo que é um poema, pois o livro de Salmos, ele também está introduzido nos livros poéticos da Bíblia. Certo que a poesia aqui, ela não está obedecendo à cultura do nosso país, ou à cultura das poesias que conhecemos, mas existe poesia nos salmos, e estas poesias trazem grandes revelações. E de forma interpretativa, quando começamos a ler, parece-me que o salmista, o autor desse salmo, está passando por uma grande adversidade, por uma grande luta, a ponto dele dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele acrescenta no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os
céus e que fez a terra. A gente começa a analisar e começa a interpretar o texto de forma que precisamos analisar o que o salmista está querendo transmitir para quem está lendo, ou para quem está louvando, salmodiando, porque esses salmos eram salmos de louvores. E o Salmo 120, alguns estudiosos, eles vão acrescentar que estes salmos eram louvados no final da tarde, quando o sol estava se pondo. Agora imagina comigo um grupo de peregrinos judeus, sentados com suas tendas levantadas, o fogo à parte, o sol se pondo no horizonte e eles adorando ao Senhor. Alguém pega um instrumento de corda, uma harpa, e começa a tocar. Alguém com a voz retumbante, uma voz suave, começa a louvar e começa a dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. E todos estavam ali louvando. O salmodiador, ou aquele que tem como colocação aquele que fez o salmo, compôs o salmo, ele fez para que aqueles que estivessem louvando tivessem um entendimento acerca do significado que era o salmo que eles louvavam. Vou dar um exemplo para você. De forma interpretativa, nós vamos ver aqui logo no começo que o salmista, ele começa a dizer: eleva os meus olhos para os montes. E aqui a gente entende que o assunto ele precisa ser pausado. Existem dois pontos aí. O assunto se acaba, eleva os meus olhos, e de repente outro assunto começa. E qual era o outro assunto, pastor? Ele começa a dizer: de onde virá o meu socorro? E é uma pergunta. O salmista, ele não estava dizendo que os seus olhos estavam diante somente dos montes, porque vou retornar a dizer que ele diz: e os meus olhos eu elevo aos montes. Mas é interessante que a gente possa entender que aquele salmista, ele está falando de uma oração, de um clamor, de um pedido de socorro. E puxando um pouco da cultura, nós sabemos que o salmista, quando ele orava, ou qualquer outro judeu, e nós temos uma resposta bem exata sobre isso no livro de Daniel, eles, quando se posicionavam a orar, eles gostavam de se direcionar a Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Daniel entrava no seu quarto e abria as suas janelas, e as suas janelas estavam viradas direto para Jerusalém. Agora, por quê? As janelas estavam viradas para Jerusalém, porque Jerusalém é uma terra santa, e é uma terra de promessa. No livro do Gênesis, quando Deus ele chama Abraão e entrega o seu ministério, ele vai dizer: vai para uma terra que eu te mostrarei. Os patriarcas, eles permeiam, eles peregrinam para encontrar aquela terra. No livro do Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, ele vai dizer: Moisés, a terra que eu prometi aos teus pais, a terra que emanar leite e mel. Então nós temos aqui promessas. Jerusalém é uma terra de promessas para o judeu. Nos dias de hoje, nós conhecemos aquele grande pedaço de estrutura, aquele alicerce do antigo templo, chamado hoje Muro das Lamentações, em Israel. Quem vai para Israel
que passar pelos muros das lamentações. E quando chegamos lá, existem milhares de pessoas com as suas mãos colocadas nas paredes do muro, das bases do antigo templo, orando e fazendo pedidos a Deus. E o que significa isso? Temos promessa estabelecida sobre as nossas vidas mediante a esta muralha, a esta base, ao muro das lamentações. Tanto no livro de Crônicas, como nos livros proféticos, nós vamos ver uma profecia sendo direcionada diretamente a essas muralhas, ao muro das lamentações. E que profecia é essa? A Bíblia vai dizer que quando precisares de alguma coisa, ou estiverem passando por necessidade, lutas, adversidades, me busquem na minha casa, no meu templo, coloque as suas mãos, e eu ouvirei e vos abençoarei. É interessante que esta promessa estava estabelecida sobre o povo judeu, e o salmista, ele sabia disso. Então quando ele está dizendo eu elevo os meus olhos, ele está dizendo eu entro em oração e me dirijo a Jerusalém. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Imagine comigo agora, durante a aflição, durante a luta, durante o momento de adversidade que o salmista está passando, porque quando lemos o Salmo de número 121, nós entendemos que este está necessitando de um grande socorro de Deus, uma grande providência. Então quando ele se coloca de joelho nos chãos, está direcionando seus olhos fitos nos montes, em outras palavras, ou seja, ele está orando e a oração dele está direcionada a Jerusalém. Em outras palavras, as janelas estão abertas em direção a Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que ele tem os olhos fitos nos montes. Ele tem os olhos fitos nos montes. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E o assunto acaba. E parece que nesse momento o salmista, ele esmurece, ele se entristece, porque ele tem uma oração dirigida a Jerusalém, mas os seus olhos só veem os montes, os seus olhos só veem, aleluia, os rochedos. Ele procura por socorro, mas não acha. Os seus olhos não enxergam, aleluia, o socorro. Por isso que ele para agora e ele faz uma pergunta para os céus: de onde virá o meu socorro? É uma pergunta, e uma pergunta séria. Os montes não respondem. Ele está em oração, ele eleva os seus olhos, mas agora ele muda, aleluia, a sua posição e faz uma pergunta: aonde virá o meu socorro? Parece que estou vendo o salmista procurando ou buscando soluções imediatas para as suas preocupações, para os seus problemas, para as suas lutas. Parece que estou vendo ele olhando pela perspectiva humana, não a vitória além dos montes, ele olhando a adversidade diante dos montes. Aleluia. Eu quero abrir um parêntese para esclarecer algo para você nessa noite. Nós precisamos ter os olhos, aleluia, direcionados na promessa de Deus. A promessa aqui é Jerusalém. Jerusalém é uma terra de promessa. O salmista tem a certeza disso, mas pelos olhos humanos, pela ótica humana, ele está vendo os montes, ele está vendo a adversidade. Nós não podemos olhar para as lutas, para as adversidades, mas em primeiro lugar para as promessas de Deus que estão estabelecidas sobre as nossas vidas. Quando nós não olhamos para as promessas de Deus na nossa vida, nós começamos a procurar, aleluia, soluções imediatas para as nossas dificuldades. E que soluções são essas, pastor? Nós começamos a procurar ou planejarmos alguma coisa, tentarmos fazer alguma coisa e esquecemos de colocar, aleluia, esta adversidade, essa luta nas mãos do Senhor. O sábio Salomão, no livro
livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, ele vai dizer assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ele ainda falando no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 21, ele vai dizer: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Parece que estou vendo, aleluia, Jeremias, no capítulo 10, vendo que o povo estava se desviando, se afastando da presença do Senhor, porque estava procurando soluções imediatas. E é isso que acontece quando procurando soluções imediatas, acabamos falhando, acabamos errando. E ele, aleluia, usa, aleluia, a boca de Deus como profeta. No capítulo 10, verso 23 do livro de Jeremias, ele vai dizer: ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus planos. Aleluia, Jeremias estava ministrando sobre o povo de Judá, e do outro lado estava Isaías ministrando sobre o povo de Israel. Da mesma sorte, o povo de Israel procurando soluções imediatas, aleluia, soluções rápidas para os seus problemas. E Deus, ele pega o profeta no capítulo 46 do livro de Isaías, versículo 10, ele vai dizer: desde o princípio anunciei. Quem está falando é Deus. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecerá. Aí Deus diz assim: eu afirmo com as minhas palavras, o meu propósito será realizado certamente, e farei tudo o que me apraz. Eu não entendi, pastor. Para de orar só para os montes, olha para além dos montes. Há promessas da tua vida pela palavra de Deus, aleluia, aleluia. Não entristeça o seu coração, não pergunte da onde me virá o socorro. Ora, é muito fácil, o teu socorro virá das promessas de Deus sobre a tua vida, promessas que foram estabelecidas diante, aleluia, da igreja. E que promessa foi essa, pastor? No Novo Testamento, Jesus vai olhar para os discípulos, para os apóstolos, aleluia, para uma grande multidão, e ele vai dizer assim: irmã Jânia, aonde estiverem duas ou mais pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. Agora vamos analisar quantas pessoas estão aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais de 2 pessoas. Jesus está aqui nesse ambiente, Jesus está aqui nesse lugar. Eu ainda não entendi, pastor. A Bíblia, de forma interpretativa, vai dizer que aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Levanta a tua mão, eu vou ministrar algo sobre a tua vida agora, aleluia. A promessa da tua vida, a promessa da tua história, a promessa sobre a tua família. Jesus está aqui, aonde ele está, alguma coisa acontece. Ele irá manifestar a sua glória hoje na tua vida, se você crê, em nome de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, mas ele para e ele diz: de onde me virá o socorro? Uma pergunta muito séria, uma pergunta muito séria. Agora analise. Ele está orando ao Senhor, conhece e sabe das promessas que foram estabelecidas sobre o seu povo. Ele está direcionando a sua palavra, a sua oração a Jerusalém. Em outras palavras, as janelas estão abertas para Jerusalém, e ele está orando. Mas ele para, eleva os meus olhos. Você pode até olhar na sua Bíblia depois. 2 pontos, é final de um assunto. Ele tem outro assunto agora, e ele faz uma pergunta: da onde me virá o socorro? Agora analise comigo. O salmista está desesperado, irmão Fabrício. A situação é complicada agora. Parece que ele não sabe mais o que fazer, parece que ele está desesperado, a ponto dele dizer: da onde virá o meu socorro? É uma pergunta que não tem resposta. A princípio, ele não escuta nenhuma resposta. Eu não sei se ele estava pensando ou imaginando que os céus iriam dar uma resposta para ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão, que agora caiu bem quentinho do céu, aleluia.
Quanto de nós oramos e esperamos uma resposta de Deus, e quando não temos, aleluia, acabamos desistindo dos passos, desistindo da caminhada. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque Deus não te responde que trabalhando ao teu favor, aleluia. Não é porque Deus não fala com você, aleluia, quando você quer que Deus não esteja, aleluia, se dirigindo a você. Olha aí, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher no Velho Testamento que tinha um filho que estava enfermo. A Bíblia diz que ela vai atrás, aleluia, do profeta, e quando o profeta chega, o menino está morto no cômodo de cima. A Bíblia vai dizer que o profeta olha para aquela mãe e diz: olha, mulher, fica aqui, eu vou subir lá em cima e Deus vai prover. A Bíblia diz que o profeta sobe, o profeta está lá em cima, ela não tem permissão para subir, aleluia, ela não sabe o que está acontecendo lá em cima, ela só escuta passos, ela só escuta orações, ela está embaixo, aleluia, no nível inferior, enquanto no nível superior está o profeta. O filho está morto, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela confia. Pastor, não entendi, aleluia. É o que você deve fazer nessa noite. Você não sabe, aleluia, o que está acontecendo com os teus projetos, aleluia, mediante essa luta você não sabe de nada, mas tem uma certeza de uma coisa: existe alguém lá em cima que está fazendo alguma coisa pela tua vida, existe alguém lá em cima que está fazendo alguma coisa pelo teu projeto, pelo teu sonho, aleluia. Existe alguém lá em cima que está trabalhando ao teu favor. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu quero ministrar nessa noite. Você, aleluia, saiba de uma coisa: os céus estão trabalhando ao teu respeito nessa noite. Olha para mim. O salmista, ele procura por todas as direções, mas ele não acha socorro. Ele está olhando para os montes, ele vê os rochedos, ele olha para os lados, ele só vê deserto. Ele não sabe mais a quem recorrer, mais a quem procurar. Parece que estou vendo Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43, quando o texto vai dizer que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue gasta todos os seus afazeres procurando uma cura divina. Os seus recursos acabam. Olhe para mim. Os seus recursos acabam. Os recursos daquela mulher acabou. Ela não tinha mais aonde buscar recursos. Parece que estou vendo a filha de Jairo. A Bíblia vai dizer que Jairo vai à busca de Jesus. Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo 40. O texto vai informar que aquela menina está com uma enfermidade, está à beira da morte. Em outras palavras, você acha que Jairo não buscou ou não procurou, aleluia, ou não gastou os seus recursos para curar aquela mulher, ou seja, aquela criança, sua filha? Havia uma necessidade tão grande que no meio do caminho, quando Jairo está caminhando com Jesus, alguém toca no ombro de Jairo e diz: não perturba o mestre, porque a menina já morreu. Ora, quem não se lembra de Marta e Maria? Você acha que quando Jesus demorava a chegar, será que Marta e Maria não gastaram todos os seus afazeres, aleluia, todos os seus recursos tentando salvar o irmão? Esse salmista, ele está dizendo: da onde virá o meu socorro? Parece que ele perde o seu foco. Ele não olha mais para a promessa, ele olha para os rochedos, ele olha para os montes. E agora ele está procurando por todos os cantos. Da onde me virá o socorro? Ele está procurando.
Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não encontra nenhuma solução para o problema, mas a resposta dele é respondida. Ele pergunta: da onde virá o meu socorro? E quem responde, pastor? Quem responde? Quem responde? O salmista. Não é ninguém, é ele mesmo. Parece que ele muda a situação, e agora ele está acreditando, e agora ele começa a dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Eu não entendi, pastor. Ele começa a dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. Para e diz: da onde virá o meu socorro? Aleluia. Mas no meio da tribulação, no meio, aleluia, do vale, ele encontra a resposta de Deus no seu coração. E que resposta foi essa, pastor? Eu vou ministrar na sua vida. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Ele entendia que o que estava prevalecendo na vida dele era a vontade de Deus. A Bíblia vai falar de Jó, aleluia. A palavra do Senhor diz que em um dia, aleluia, vieram, aleluia, e roubaram todos os seus bens, aleluia, e depois mataram todos os seus filhos, aleluia. Depois ele foi acometido de uma enfermidade, e alguém chega para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olha para essa pessoa, para sua esposa, e vai dizer assim: agora eu recebi do Senhor, ele me deu, ele me tirou, a vontade dele é essa. Mas ele termina dizendo: sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados na minha vida. Arabassura calabadagai. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, levanta a tua mão. Eu não sei o teu problema que você está enfrentando, a luta, mas eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Aleluia. Teu Deus, ele não frustra ninguém. Aleluia. Te prepara, Deus tem algo maior para a tua vida. O salmista se agarra aos seus olhos. Eleva os meus olhos. Olha o que ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que na hora da luta, na hora da diversidade, precisamos estar com os nossos olhos atentos aos céus. Vou repetir. Tem crente andando com o olhar na horizontal. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não seja um crente de visão horizontal. Tem crente que só vê o que está na frente dele. É igual Samuel, só olha o estereótipo, só olha o que está por fora, só olha a naturalidade. Aleluia. Tem crente natural demais na obra de Deus. Xarabassura calabadagai. Tem crente natural demais, aleluia. Olha para esse crente que está do seu lado e diga assim: aleluia, precisamos ser mais espirituais. Sabe o que Paulo vai dizer, missionária de Glei? Missionária de Glei, o Paulo vai dizer que eu não vivo pela vista, mas vivo pela fé. Paulo está dizendo: eu não olho, aleluia, eu não vivo mediante aos meus olhos carnais, mas aos meus olhos espirituais. Arabassura calabadagaço e quenevias. Ah, pastor, a luta está grande, mas Deus é contigo. Ah, pastor, mas a adversidade chegou, mas Deus é contigo. Pastor, lá em casa não tem nada, mas Deus é contigo. Pastor, eu estou parado, mas Deus é contigo. Pastor, aleluia, não sei como eu vou sair desse problema, mas Deus é contigo. Precisamos ser crentes com visões, aleluia, não na vertical, aleluia, mas na horizontal, aleluia. Nós precisamos olhar com os olhos fitos para cima. Ele está dizendo: eleva os meus olhos para cima. Sabe o que significa, aleluia, no âmbito espiritual? O cristão, o crente, tem os seus olhos fitos para cima, aleluia. Olhar para cima é entender, aleluia, que os céus, eles são, aleluia, a ação da providência da nossa
nossa vida. Eu vou repetir, aleluia. Olhar para os céus é entender, aleluia, que os céus, aleluia, são providências para a nossa situação, aleluia. É o céu que envia providência. O povo andava no deserto e Deus enviou providência do céu. E o que foi que caiu do céu? O maná, aleluia. O maná caiu do céu. Levanta a sua mão, aleluia. Você pode olhar para um lado na vertical, olhar para o outro na vertical, olhar para frente na vertical, olhar para trás na vertical, mas quando você olhar na horizontal, você vai ver a providência de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, aleluia, na tua vida. Deus vai enviar providência. Em primeiro lugar, olhar para os céus é uma questão de providência. Segundo, olhar para os céus é uma questão de conhecermos a graça. Arabassura calabadaga, graça. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, aleluia, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele se doou, Jesus morreu pelos nossos pecados, nós não merecíamos, mas a graça nos abençoou, a graça nos abraçou. Olhar para os céus é entender, aleluia, a graça sobre a nossa vida. O salmista estava dizendo: eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para cima. Olhar para cima é conhecer a graça, olhar para cima é entender a graça, olhar para cima é entender que lá em cima existe um Deus que está trabalhando ao teu respeito. Olhar para cima é você entender que este Deus não está olhando para as tuas falhas, não está olhando para os teus erros, não está olhando, aleluia, para quem você é a graça que vem, aleluia, ao teu favor para te alcançar, aleluia. Olhar para cima, aleluia, é entender a respeito da graça. 3, o que significa olhar para cima, Senhor? Eleva os meus olhos para cima. Olha para essa pessoa, olha bem no olhar dele, no olho dele, não pega nele não, por favor, mas olhe para ele e diga assim: olhar para cima é dizer para os céus que você precisa dele. Acharabassura calabadagai. Você não entendeu, aleluia. Poucas pessoas entenderam, aleluia. Olha de novo para ele, olha de novo para ela e diga assim: sabe o que significa elevar os olhos? Sabe o que significa olhar para cima? Diga você, aleluia, apresentar para Deus, apresentar para os céus que você é dependente dele, que você precisa dele, que você sem ele não é nada, aleluia. Isso que o salmista está dizendo: eleva os meus olhos para os altos, aleluia. O salmista está dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de ti. O salmista está dizendo: eu preciso de ti agora, Senhor. Por isso que os meus olhos estão fitos nos céus, porque eu preciso de ti, Senhor, aleluia. Eu sou totalmente dependente. Eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem buscar. Aleluia. As portas se fecharam, a luta bateu, a situação bateu. Aleluia, mas eu tenho certeza que os céus ainda têm providência, que os céus ainda têm graça para a minha vida. Eu tenho certeza, aleluia, aleluia, que eu sou totalmente dependente de ti. Agora levanta a sua mão, deixa eu ministrar algo sobre a tua vida nessa noite, algo profético, aleluia, sobre a tua vida. Os céus sabem aquilo que você necessita, os céus sabem aquilo que você precisa, aleluia. Fita os teus olhos dos céus, declara para os céus, aleluia, declara para Deus: eu preciso de ti nessa noite, eu preciso de ti. Faz como Davi, ele disse: eu posso perder, aleluia, a coroa, eu posso perder a mula de 7 palmos, eu posso perder as virgens, mas eu não posso perder a tua presença na minha vida, Senhor. A tua presença é tudo na minha vida. Fica de pé. Arabassura calabadagai. Os céus têm providência para a tua vida. Os céus têm providência.
mediante a graça. Os céus sabem que você é dependente de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que a humanidade estava perdida, o cálice da ira do Senhor estava para ser derramado sobre a humanidade. Mas no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo de número 8, nós vamos ver a revelação do amor dos céus pela nossa vida. Quando o salmista, ele, depois de uma manifestação gloriosa do poder de Deus, ele escuta uma voz que dizia: a quem enviarei? E a palavra do Senhor vai dizer que esta voz dizia: e quem há de ir por nós? Então bradou uma voz, como uma voz de leões, como a voz de muitas águas, e disse: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Era Jesus, aleluia, na eternidade, em um ato profético, aleluia, nos céus, inacessível da glória, dizendo: eu me desfaço da minha glória, eu entrego a Deus, aleluia, toda a minha glória, toda a minha majestade, e desço como homem, aleluia, para salvar a humanidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Sabe por que você ainda está aqui nessa noite? Porque os céus te amam. Sabe por que você ainda está aqui nessa noite? Porque os céus têm negócio com você, aleluia. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque os céus têm compromisso com você. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a promessa estabelecida diante da sua vida para com os céus têm promessa, aleluia, sobre a sua vida. E é isso, aleluia, que o Espírito Santo está dizendo para alguém nessa noite, para esta igreja: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu finalizo dizendo aqui uma coisa: o salmista, ele recolhe as suas palavras, muda a sua retórica, e agora ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que significa isso? É a providência do Criador para com a criatura. Eu não me entendi, pastor. Olha o que o salmista diz: o meu socorro, ele vem dos céus, que fez, aleluia, aleluia, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. É o salmista dizendo: eu sou criatura e dependo do Criador. Em outras palavras, o salmista estava dizendo, aleluia, com o poder da tua palavra, ó Criador, tu disse: haja luz, e houve luz. É o salmista dizendo: com o poder da tua palavra, o Senhor disse: haja separação, aleluia, haja separação dos firmamentos, aleluia, e houve separação dos firmamentos. O salmista está dizendo, em outras palavras: foi com a tua palavra que o Senhor disse: haja a planta de todas as espécies da terra, aleluia. Em outras palavras, era Deus, aleluia, está dizendo: a tua palavra, ela disse: haja todo vivente nas águas, aleluia. Eu não me entendi, pastor. Haja aqui significa trazer, aleluia, da inexistência à existência, aleluia. Eu vou repetir: haja aqui representa trazer da inexistência à existência. Deixa eu profetizar algo na sua vida. O haja de Deus chegou agora na tua vida. O haja de Deus chegou agora na vida da tua família. O haja de Deus chegou agora. É o Criador que está trabalhando. Não entendi ainda, pastor. Eu não tenho, aleluia, perspectiva de uma porta aberta. Pois haja uma porta aberta na tua vida. Eu não tenho perspectiva da cura da minha enfermidade. Pois haja a cura dessa enfermidade. Eu não tenho perspectiva, aleluia, da solução do meu problema, da minha adversidade. O Espírito Santo está dizendo para você: haja solução para o teu problema. Levanta a tua mão. Deus está trazendo neste momento da inexistência para a existência, aleluia, o teu milagre.
Aleluia, aquilo que você necessita, Deus está buscando na eternidade, está trazendo para a tua vida agora, em nome de Jesus. Deus está trazendo a eternidade e trazendo agora, haja vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. O que não existe, Deus está trazendo a existência agora. A solução que você acha que é impossível, Deus está trazendo a existência. A solução para o teu problema, Deus está trazendo a existência. Essa dificuldade que você está passando, Deus está trazendo a existência nessa noite. Ele está dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Aleluia. É um ato, é uma ação da criatura para com o Criador. Aleluia. O Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, aquele que fez os animais, a água, aquele que fez todas as coisas. Pastor, tem um familiar meu que está agora dentro de uma UTI, está cometido deste vírus, este vírus que não tem cura, esse vírus que não tem tratamento, esse vírus que não tem remédio. Deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite: não pode ter cura para o homem, não pode ter tratamento para o homem, aleluia. Não pode ter, aleluia, nenhuma perspectiva para o homem, mas Deus conhece todas as moléculas que foram criadas, aleluia, para que esse vírus existisse. Deus, Ele conhece, aleluia, esse vírus por dentro. Ele conhece, aleluia, Ele bem, de uma maneira que Ele sabe qual é a cura, aleluia, Ele sabe. É isso que eu estou dizendo para você nessa noite, aleluia. A AIDS pode não ter cura para o homem, mas Deus, Ele conhece, Ele sabe. O câncer, ele não pode ter cura para o homem, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece, aleluia. Deus, Ele sabe de todas as coisas, aleluia. Ele conhece até o coração do homem, Ele conhece a intenção, aleluia, do coração do homem. Ele sabe de todas as coisas, aleluia. Nessa noite, aleluia, eu não sei, aleluia, qual é a tua causa, aquilo que você tem botado nas mãos do Senhor, aleluia, mas o Senhor nessa noite, Ele sabe qual é a solução do problema. É o Criador que está sobre a tua vida, entenda isso. É o Criador que está sobre a tua vida, aleluia. É o Criador que está sobre a tua vida. Por isso que o salmista disse: eleva os meus olhos. Ele está dizendo em outras palavras: Senhor, eu sou dependente de ti, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Senhor Deus e Pai, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, nós que estamos aqui na Tua presença, que esta palavra que foi ministrada, Senhor, sobre a vida deste homem e desta mulher, que assim, Senhor, como o salmista teve uma visão, Senhor, vertical para com os céus, que nessa noite os Teus filhos tenham essa visão direcionada para a Tua glória. A Tua glória possa se manifestar agora sobre a vida desse crente. A Tua glória possa se manifestar sobre a vida dessa crente, aleluia. A Tua glória possa se manifestar na vida desse homem, dessa mulher, aleluia, nessa noite. Manifesta o Teu poder, nova, transforma, liberta, restaura, em nome de Jesus. Que a Tua glória, a glória do Criador, a glória daquele que fez todas as coisas, aleluia, possa se manifestar, aleluia. Os Teus sonhos, aleluia, eles irão, aleluia, ser direcionados por Deus. Você nessa noite, o Espírito Santo diz, aleluia, que os Teus sonhos serão direcionados, Teus projetos te prepara. É algo grande que o Criador tem sobre a tua vida. Qual é a minha posição? Eleva
eleva os teus olhos para o monte. Versículo 2: porque é do Senhor que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O teu socorro vem dos céus. Receba essa palavra e glorifique ao Senhor Jesus nessa noite com salvas de palmas. Aleluia. Convidar aqui o diácono Gilberto. Aleluia. Você possa segurar aqui o pão e o auxiliar irmão Anderson, nosso obreiro que está sendo capacitado aí, segurar o vinho. Nesse momento nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Nós vamos participar do